Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo, canal Gestão Simples. Vou estar aqui falando para vocês a continuação, né, da nossa saga Jardim Administrar Seu Hospital. Eu queria estar no meio desse caminho, no meio dessa jornada, mostrando um livro do Augusto Cury, né? O Vendedor de Sonhos. Falar um pouquinho sobre ele, né? Sobre esse livro aqui. O Vendedor de Sonhos, né? Que ele fala que é uma história de um andarilho, né? Que se depara com diversas situações de desespero, né? E algumas outras situações onde tem multidões. E o intuito dele é vender sonhos, né? É mudar a cabeça da sociedade, mudar a cabeça das pessoas, né? Salvar as pessoas dos problemas da sociedade, né? Então ele fala que a gente tem que cuidar da cabeça das pessoas, que a gente tem que cuidar das pessoas, né? E tem um pouco a ver com o que a gente a saga da Disney, né? Que a gente coloca pacientes em primeiro lugar, a gente coloca o ser humano em primeiro lugar, cortesia em primeiro lugar, né? Qualidade percebida, esse tipo de coisa. E tudo isso envolve pessoas, né? Então esse livro aqui ele fala, é uma história assim, só para a gente resumir um pouco, que todos nós temos que ser vendedor de sonhos, né? Todos nós temos que identificar os problemas nas pessoas, todos nós temos que de certa forma, entender a outra pessoa, ter empatia pela outra pessoa, pode ser pelo paciente, pode ser pelo seu colaborador também, né? Ele fala que então é bem legal, assim, ele faz um paralelo, assim, conforme você está lendo, você vai vendo Jesus e os apóstolos aqui, né? Que ele ensina as pessoas, ele não tem preconceito, ele pega diversos tipos de pessoas, né? Ele ensina, faz a pessoa se entender e depois faz a pessoa correr no mundo e tentar vender sonho para outras pessoas. Então ele faz esse exercício na história aqui, né? Eu achei bem legal assim, eu estar falando por conta do que a gente está apresentando no treinamento da Disney, né? É um livro que eu recomendo que leiam, que assim a gente começa a questionar nossos pensamentos perante a sociedade, né? Perante a preconceitos, esse tipo de coisa, e como a gente enxerga as outras pessoas, né? Então aqui ele fala, assim, resumidamente, o livro, né? Eu achei muito legal, gostei muito de ler, já li até 2 vezes. Ele fala assim que a gente tem que deixar o preconceito de lado, enxergar as pessoas como elas são, né? E entender o mundo das pessoas, né? De cada um. Então, a grosso modo, ele é o primeiro, que é o principal, existe até filme sobre isso, tá? Ele se encontra numa multidão, ele passando numa multidão, onde um professor de sociologia quer se suicidar em cima de um prédio, e aí ninguém consegue fazer ele descer, né? Aí tem bombeiro, tem polícia, tem um monte de gente tentando, psicólogo, tentando fazer ele não se jogar. É um andarilho, todo maltrapilho, chega, sobe lá, passa pelos bombeiros, passa por todo mundo, senta próximo desse cara que quer se suicidar, né? E começa a conversar com ele, né? Aí começa a fazer ele pensar, começa a fazer ele se autoconhecer, ele se perguntar, né? Se questionar, e começa a falar. Aí ele começa a fazer um paralelo da vida dele com a vida do cara, né? Começa a fazer o cara pensar se aquilo que ele está fazendo vale a pena ou não, né? Ele atua como um psicólogo ali, ele atua como um psiquiatra, um psicólogo, como um bombeiro, ele atua como todos esses tipos de pessoas e acaba salvando, acaba convencendo, né, na verdade, essa pessoa de não se suicidar.
e pede para que essa pessoa que ia se suicidar seguisse ele, né? Aí ela começa a seguir ele, né? Meio que não entendendo nada, mas entendendo que foi ele que salvou, ele que conseguiu não fazer ele se suicidar, né? E começa a seguir. E aí, nesse caminho, ele vai falando algumas coisas, vai ensinando, né, esse homicida aí as coisas, o porquê das coisas, eles começam a conversar, se questionar, né? E aí, nesse meio caminho, ele encontra mais um rapaz com problema mental, né? E psíquicos, né? Que chama também para poder participar seguir ele, né? Como se fosse Jesus, né? Aí mesma história, né? Começa a conversar com a pessoa, tal. Aí, no meio do caminho, encontra um ladrão, né? Um cara que rouba. Aí continua. Encontra uma menina modelo, né? Que tava com bulimia, essas coisas de que as modelos, né, sofrem, esses problemas que sofrem. Depois encontrou um bêbado, um alcoólatra, né? E aí no finalzinho, mais pro final, encontrou uma senhora muito rica, muito famosa, autora de livro, enfim, essas coisas que já não dava mais valor para esse tipo de coisa, dinheiro, né? E a história, assim, você lendo, ela é muito bacana, que, assim, ela mostra que teve diversos problemas, né? O suicida, teve o problema mental, teve o alcoólatra, teve a modelo, né? Top model lá, modelo, teve a rica. Então, assim, os problemas da sociedade, né? Que é a luxúria, né? Que é problema de se cuidar, tudo que é demais é perigoso, né? Na verdade, o livro ele traz isso, né? Se beber demais é perigoso, se cuidar demais ao extremo, ao ponto de ficar doente, é ruim. Que tem o problema psicológico da pessoa, né? Também mental, que precisa ser cuidado, do alcoolismo, né? E dos problemas cotidianos, né? Que é falência, que é depressão, que é essas doenças aí do dia a dia, que pode provocar um suicídio, né? Uma pessoa querer se suicidar. Então, assim, ele abrange todos esses temas, assim, de maneira até suave, né? Uma maneira, assim, contando uma história muito legal de se ler, tá? Então, assim, por que eu trouxe no meio desse caminho? Porque tem a ver com o ser humano, tem a ver com cabeça, tem a ver com a sociedade, tem a ver com os costumes que a sociedade impõe pra gente, né? A gente tem que tomar cuidado com esses rótulos, né? Tem que ter dinheiro, tem que ser bonito, tem que ser rico, tem que ter uma profissão XYZ, né? E esse livro ele mostra que esse andarilho ele mora debaixo da ponte, ele não tem dinheiro, e ele faz essas pessoas virem morar com ele para poder entender que não é o dinheiro, né? É o estar bem com você mesmo que é o importante, né? Você consegue ser feliz sem dinheiro. E aí aqui fala que, no meio desse caminho também, ele fala o julgamento da sociedade, por onde eles passam, enfim, eles são, né? Se você fizer um paralelo com Jesus Cristo, é a mesma coisa, ele vai nos lugares, começa, né, a acolher os apóstolos, eles são xingados, eles são humilhados, né? Mas assim, eles têm que entender, tem que passar para os outros, né, a palavra, né? Aqui é mais ou menos isso que acontece, né? O vendedor de sonhos reúne os seus apóstolos, né, os seus seguidores, e depois fazem eles irem a cada um no seu local, né? Por exemplo, o alcoólatra vai nos botecos, né? A modelo vai na onde tem o pessoal da moda, né? No desfile, né? Cada um vai no seu
onde ele vivia, né? No meio onde ele vivia, e tinha que resgatar uma pessoa desse meio, né? Então, assim, é a multiplicação, né, que a gente fala aqui. Então, a gente tem que ser um vendedor de sonhos, a gente tem que multiplicar a ideia, a gente tem que multiplicar as coisas boas, né? A gente tem que fazer pessoas melhores, né? Isso é um papel do gestor, né? O papel do gestor a gente fazer isso. Então, eu achei interessante fazer um paralelo com a gente, assim, de gestão, né? A gente usar isso aqui como conhecer as pessoas, os problemas das pessoas, como elas vivem, para poder saber como orientar e como fazer com essas pessoas no dia a dia, né? E assim, é legal que as pessoas abraçam a ideia, né? Começam a praticar, tem as recaídas, voltam, tem as recaídas, mas assim, você vê que eles tentam melhorar, eles tentam, né? E é isso que é interessante, assim, pra gente que é gestor, né? E a gente está falando de pessoas aqui, a gente está falando de qualidade percebida, a gente está falando de cortesia, a gente está falando de melhorar, né? Medir para melhorar, a gente está falando de concorrência, né? Mas aqui, nesse caso, é mais pessoas. Tudo envolve pessoas, né? Tudo envolve sentimentos, envolve sociedade, né? É muito legal, né? Então eu recomendo que leiam. Muito obrigado, deixe seus likes, isso é importante pra gente, tá? Esse canal é feito para vocês líderes, vocês supervisores. São dicas assim, são dicas que eu utilizo no dia a dia, tá? Como pessoa, como ser humano, coisa que dá certo, tá? Mas assim, a minha verdade não é a verdade de vocês, mas assim, fica a dica para quem quiser, né? Tá aplicando essas dicas que tem no meu canal, né? Eu fico à disposição, tá bom? Qualquer coisa aí, vocês comuniquem comigo, deixem seu like, inscreva no canal, deixe um comentário, né? Pra gente estar fazendo esse trabalho, tá bom? Obrigado e até mais.